Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadiotto aqui para mais um conteúdo. Esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo, análise dos jogos para essa quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, data onde teremos aí jogos pelos campeonatos estaduais, teremos futebol na Itália, na Alemanha, na Espanha, e a gente vai comentar esses jogos aqui com você nesse conteúdo aqui. Então fica nesse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bora pra cima pra gente fazer junto a nossa análise de futebol pra essa quinta, ok? Começando às 14h30 a nossa grade aqui com esse jogo entre Verona e Bolonha. Vamos dar uma conferida aqui rapidão no que a gente tem para essa partida. Verona e Bolonha se enfrentam às 14h30 no campo do Verona. A gente tem aqui a equipe do Bolonha na nona colocação do campeonato, uma race ruim nas últimas 5 partidas, foram 3 derrotas e 2 empates. No entanto, o Verona está ainda pior, né? Na verdade, o Verona nas últimas 5 tem um retrospecto melhor, né? Tem aí 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No entanto, o Verona é o lanterna da competição com apenas 13 pontos, o Bolonha na nona colocação com 27. A diferença dos dois times nesse momento no campeonato, ela é uma diferença grande, tá? Então a gente tem aqui naturalmente o Bolonha favorito mesmo fora de casa, com odds de 2,20, odds de 3,60 para o Verona. Se a gente pegar o histórico recente aqui do Verona, essa vitória que o Verona tem aqui foi contra a Fiorentina, que também não vive um bom momento, está aqui na 18ª colocação. Então o Verona não consegue vencer adversários aqui mesmo da zona de baixo da tabela, tá? Na última partida perdeu de 1-0 para Lazio, anteriormente havia empatado em 2-2 contra o Napoli, ok, bom resultado esse aqui, mas antes disso havia perdido de 3-0 para o Torino e também 3-0 para o Milan. Então a equipe do Verona busca aí somar pontos dentro da sua casa para tentar sair dessa condição de lanterna da competição aqui. Tem uma árdua caminhada pela frente aí, sendo que já se vão aí 20 rodadas de campeonato. O Verona vai jogar pela 20ª rodada agora aqui, né, contra o Bolonha. Os times que estão à frente já fizeram o jogo da 20ª rodada, então Pisa, Fiorentina, Lecce e Cagliari, que são os times aqui, até o Genoa, que são os times com mais proximidade de pontos aqui, nenhum desses, à exceção do Pisa e da Fiorentina, o Verona consegue ultrapassar em pontos caso vença o seu jogo. Ou seja, pode daqui a pouco chegar numa condição aqui de não sair da zona de rebaixamento, mas ficar um pouco mais próximo para, quem sabe, nas próximas rodadas esboçar uma reação. Deixa eu só ligar um pouco uma luz aqui para ficar melhor o vídeo. Opa, aí estourou bastante, beleza, agora sim. Bom, seguindo em frente aqui então, a minha sugestão para esse jogo naturalmente é trabalhar lei ao Verona. Por quê? Pelo momento da equipe, pela fase técnica do time, é muito mais fácil a gente trabalhar do lado de um time que tem mais condição de conseguir realizar um jogo tecnicamente de bom nível, que é o caso do Bolonha. O Bolonha não é uma equipe top do futebol italiano, mas já viveu um bom momento no começo da temporada, tá passando por uma oscilação e a tendência é que faça um jogo aqui buscando se reabilitar. Somar pontos fora de casa é importante para a equipe do Verona, então acredito, para a equipe do Bolonha, perdão, acredito que o Bolonha sai desse confronto aqui, pelo menos com um empate, então um lei ao Verona é a minha sugestão, ok? Seguindo ainda de futebol italiano, a gente tem às 16h45 Como e Milan. Tá, o Milan aqui disputa com a Inter de Milão a liderança do campeonato. A gente está falando aqui de dois times. O Milan está na segunda colocação, como eu falei, a 40 pontos. Tá? A Inter está com 46, venceu agora na última rodada, né? E a gente tem aqui o time do Como. Vamos pegar aqui a posição na tabela. A gente tem a equipe do Como na 6ª colocação com 34 pontos. Então, para o time do Como é importante somar pontos aqui nesse confronto para melhorar essa condição e, quem sabe, chegar numa inédita disputa aqui de, quem sabe, uma Europa League, né, uma Conference League, até jogar os playoffs da Champions. Na verdade, aqui funciona o seguinte, né? O time que chega na 5ª colocação aqui do futebol italiano, ele garante uma vaga na
UEFA Europa League e o sexto colocado garante uma vaga na Conference League, né? Os 4 primeiros colocados vão para a Champions League direto. Então a gente tem aqui equipes que podem chegar, né? No caso do Como, aqui pode chegar, inclusive a beliscar uma vaga aqui de Champions League, que está a 39 pontos, está a 4 pontos acima, então o time precisa melhorar sua pontuação aqui para brigar no pelotão de cima, se manter por ali, né? No caso, para conseguir buscar uma vaga de competição internacional, que seria um objetivo muito importante aqui para a equipe do Como. É um time que, quando joga dentro de casa, costuma ter um volume ofensivo interessante. O técnico do Como é o Cesc Fábregas, jogador aí que fez carreira pelo Barcelona, pelo Arsenal, enfim, um jogador que tem uma grande caminhada no futebol e que vem fazendo um trabalho muito interessante nessa equipe do Como aqui, que conta com alguns jogadores interessantes, tá? Destaque para o Álvaro Morata, que está fora por lesão, é o principal centroavante aqui que a equipe contratou para essa temporada, mas tem também o Nico Paz, né, um jogador camisa 10 aqui, o argentino também, que vem sendo convocado para a seleção argentina, um jogador que tem bastante qualidade, bastante refino no passe, então aqui a gente pode imaginar o time do Como sendo bastante agressivo contra a forte equipe do Milan, tá? O Milan segue sendo favorito, mas com odd 2,50 contra uma odd 2,90 do Como, tá bem equilibrado esse preço aqui. A gente pode sim cogitar trabalhar correção de odds aqui. Eu levo em consideração trabalhar inclusive contra a equipe do Milan, que quando joga fora de casa não tem um volume ofensivo que justifique tanto favoritismo. O mercado já está entendendo isso. Se fosse um mês atrás, essa odd aqui abriria a 1,80 para o Milan fora de casa, por exemplo, contra o Como. E agora a gente está vendo já o mercado equilibrando um pouco mais os preços. É um sinal de que podemos trabalhar aqui o Milan não tendo uma iniciativa de mandar um jogo contra um adversário que dentro de casa tem uma postura mais agressiva, tá? Então fica aqui o Lei Milan, minha sugestão para esse confronto. Depois a gente vai para a Alemanha, temos um jogo de Bundesliga amanhã, Augsburg e Union Berlin. Um jogo que eu gosto muito mais para mercado de over. A gente tem odd de 2,70 para o Augsburg, 2,75 para o Union Berlin, extremamente parelho os preços aqui. E a linha do over 2,5 está 2,20. Então a gente tem um cenário anormal para a primeira divisão da Alemanha, que é um campeonato extremamente over, é um campeonato onde a expectativa de gols é muito grande. Então a gente tem um cenário aqui com uma odd acima de 2,20 para o mercado de gols num jogo onde as equipes têm uma média de gols interessante, tá? Se a gente pegar aqui, vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui para a gente ver, ó, gols marcados 17 em 16 partidas, tá? Então tem média de mais de um gol por jogo marcado aqui a equipe do Augsburg, e a equipe do Union Berlin em 16 partidas marcou 22 gols, tá? Então tem uma média de 1,4, são times com médias altas, né? Concederam 32 gols aqui no caso do Augsburg e 25 gols no caso do Union Berlin. Então o Union Berlin é um pouco mais under no que diz respeito à deficiência defensiva. O Augsburg sofre um pouco mais em relação a volume de gols, tá? Mas são dois times que têm aí sim uma postura de jogo um pouco mais aberto, sobretudo na segunda etapa. Isso a gente pode explorar no mercado de over goals, tá? Levando em consideração a posição no campeonato, Union Berlin 9º colocado, o Augsburg é o 15º colocado, primeiro time fora da zona da complicação ali, então é importante para o Augsburg dentro de casa também, assim como a gente falou do time do Verona que está lá na zona de rebaixamento no futebol italiano. Aqui a gente também tem um time que está próximo da zona de rebaixamento, precisa pontuar para escapar dessa situação aí, e é fundamental um jogo como esse aqui, sabendo que Hamburgo ainda vai jogar, o Werder Bremen ainda tem um jogo também para fazer, então essas equipes aqui que tem pontuação acima do Augsburg e tem jogos também para jogar, podem aumentar essa diferença de pontuação aqui, então é muito importante para o Augsburg pelo menos somar pontos nesse confronto. Deve ser um jogo mais aberto, deve ser um jogo interessante, como eu falei para vocês, para mercado de gols. Eu gosto bastante de trabalhar over naturalmente depois que o placar já foi aberto. O jogo empatado ele é um pouco mais difícil, um pouco mais truncado, mas esse jogo aqui tem uma tendência, principalmente no segundo tempo, de trazer uma movimentação interessante para a gente buscar por gols. Beleza? Fechando então, a gente vai para Racing e
Barcelona, jogo pela Copa del Rey, a gente teve o Real Madrid sendo eliminado hoje na Copa do Rei, né? Eliminado pelo Albacete 3-2, um golaço do Albacete nos minutos finais do jogo, garantiram a vitória e a eliminação do Real Madrid. Então o Barcelona, que já foi campeão da Supercopa da Espanha em cima do próprio Real Madrid, agora no último final de semana lá na Arábia, agora tem a condição aqui de, batendo o Racing, passar de fase também e chegar cada vez mais à frente aí do seu rival Real Madrid numa competição paralela no cenário espanhol, que é a Copa del Rey. Então, um jogo muito interessante aqui, onde o Barcelona certamente não vai com seus principais jogadores. A gente tem aqui, por exemplo, Lewandowski pode não ser titular, o Pedri pode não ser titular, o Jules Koundé pode não ser titular. Então a gente tem aqui um time do Barcelona bastante mesclado, vai metade reserva praticamente, talvez 70% do time do Barcelona não será o time titular. A gente já viu o Real Madrid jogando sem o seu time titular e se complicando, né, não conseguindo passar de fase. Talvez o Barcelona tenha uma dificuldade parecida também. Agora, na questão de adversário, naturalmente o Albacete é uma equipe melhor do que o Racing aqui contra o Barcelona, então a dificuldade que teve o Real Madrid pode não ter o Barcelona aqui justamente pela qualidade do adversário, mas é um jogo contra um adversário que vem muito motivado, fora de casa, que enxerga nessa competição a grande possibilidade de título na temporada. Então, mesmo com uma odd ali abaixo de 1,25, o Barcelona precisa ter cuidado. E você que vai trabalhar a favor dessa equipe, você que vai daqui a pouco pegar um back ao Barcelona aí de olho fechado, toma muito cuidado, não é aquele jogo para você colocar dentro de uma múltipla aí de vitória seca do Barcelona, porque pode haver complicação nesse jogo, tá? Então a gente sempre ressalta aqui que super favorito com odd nesse patamar aqui não é necessariamente dinheiro jogado no chão. Se você quiser aproveitar oportunidades, existem oportunidades nesse tipo de jogo, só que elas estão ligadas ao contexto, à leitura, e se você não for bom de leitura de jogo, esse é o tipo de jogo aqui onde provavelmente a oportunidade interessante ela pode te escapar, tá? Então, preste bastante atenção, existem outros jogos bons para trabalhar nesse mesmo horário, mas se você quiser uma sugestão para esse jogo aqui, a gente pode sim buscar alguma coisa em mercado de over HT, tá? É um mercado que eu gosto bastante, é um mercado que nas Copas, principalmente essas que tem jogo único, como é a Copa do Rei nessa fase aqui, é um volume interessante para gols no primeiro tempo, então mercado de gols HT eu acho interessante. Obviamente a gente não vai ter uma linha tão interessante assim, porque como tem um favorito muito com a odd muito amassada, naturalmente as cotações de gols, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, elas não vão estar tão atrativas assim, então tem que esperar o momento certo para buscar essas entradas no mercado, ok? Para fechar então, a gente vai falar um pouco de estaduais. Temos aqui os dois jogos que me interessam aqui, que eram o Campeonato Paulista, Bragantino e Corinthians, às 19h30. A gente tem um jogo aqui onde os dois times venceram na sua estreia. O Corinthians venceu... vamos pegar aqui o retrospecto para a gente ver. O Corinthians venceu na estreia a equipe da Ponte Preta por 3-0. E o Bragantino venceu na estreia o time do Noroeste por 1-0. Então a gente tem aqui um confronto de dois times que vêm de vitória na estreia do campeonato. O jogo vai ser lá no estádio do Bragantino, que ainda não é o Nabi Abichedi, que foi o estádio que o Bragantino vem reformando aí. Deve ficar pronto na metade de 2026, né? Deve ser reinaugurado aí. O Bragantino está jogando em outro estádio que é um pouco menor, mas onde o fator local do Bragantino também é forte, também é importante, e o Corinthians tem que tomar cuidado. O Corinthians que fora de casa tem um retrospecto, pelo menos na temporada anterior, que não é tão interessante. Então, nessas rodadas iniciais do campeonato estadual, a gente utiliza muito mais para analisar a postura do time, para ver quais serão os jogadores titulares utilizados. A gente muito provavelmente ainda não vai ter o Memphis, a gente ainda não vai ter o Yuri Alberto nesse time do Corinthians. O time ainda vai com algumas peças suplentes aí para esse jogo, o que não quer dizer que é um time do Corinthians tão mais fraco assim do que o time titular. Faz diferença, mas
comparado aqui com o potencial técnico que esse time tem para poder botar em campo, não é um time ruim. O Bragantino também não deve ir com seu time completo, então isso pode pesar um pouco aqui para a gente ter uma modificação nos preços. Odd 2,20 do Bragantino, 3,60 do Corinthians. Pode ser um mercado para lei ao Corinthians, esse jogo aqui do Campeonato Paulista, certo? Outro jogo que a gente tem aqui é São Paulo e São Bernardo, né? O São Paulo que perdeu na sua estreia. Vamos dar uma olhada aqui. O São Paulo perdeu para o São Bernardo venceu o seu jogo contra o Capivariano por 4-0 e o São Paulo, que está aqui na lanterna do campeonato, perdeu para o Mirassol por 3-0. Então, um placar complicado aqui para o São Paulo na estreia. Indica que o São Paulo não vai ter um ano tranquilo, vai ser um ano complicado, vai ser um ano com muitos percalços. O São Paulo, além da questão técnica, né, dentro de campo, tem problemas extra-campo também aí em relação à sua diretoria, em relação a questões aí que envolvem investigação de má gestão aí pela última gestão do clube. Então tudo isso está em pauta dentro do São Paulo, que cria um ambiente ruim aí para que o time consiga evoluir, para que o time consiga desempenhar o seu melhor futebol possível aí. Então a gente deve ver o São Paulo tendo dificuldades aí nesse início de temporada, tá? A questão é que o São Bernardo não é necessariamente um time aí que a gente deva ficar tão de olho para tirar tantos pontos assim dos times melhores na tabela. Então acredito que o São Paulo dentro do Morumbi pode fazer uma estreia dentro de casa agora num nível interessante, né? Vencer o São Bernardo, conseguir somar pontos aí para se manter numa região aceitável aí na tabela do campeonato. Então acredito que a gente pode ter aqui até possibilidade para um back ao time da casa, 1,70 a odd do São Paulo, 4,75 a odd do São Bernardo. Esses jogos estaduais a gente está tendo disponíveis aí mercados para poder operar nesses jogos lá no Bolsa de Aposta. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, recomendo demais que você crie a sua conta, porque é uma exchange, ou seja, você vai realizar as suas entradas contra outros apostadores, ou seja, você não está trabalhando contra uma plataforma, contra uma casa, então não existe risco de limitação. A liquidez aceita stakes mais altas e você tem a possibilidade de pegar melhores odds do que numa casa de apostas convencional. Então indico para você conhecer e criar sua conta aí no Bolsa de Aposta, o link está aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre para maior de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade e fica aqui o nosso recado. Valeu? Tamo junto, rapaziada, nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço, até lá.